Qual é o modelo da aceitação de vocês? Jeff Dahmer comeu 17 adolescentes. Botou no freezer. Foi condenado a 900 anos de prisão. Mas um dia Charles Colson, um secretário do governo de Nixon, que foi preso por causa do Watergate. E ele, na cadeia, aus mein großen Schmerzen. Ele lá na cadeia conheceu Jesus. Ele era evangélico. Mas nem todo evangélico é filho de Deus. Nem todo cristão é salvo. Podemos dizer que a grande maioria não é. Baseado em quê? Baseado na vida. Porque muita gente se baseia no que faz, não no que Cristo fez. A sua aceitação está baseada na sua conduta, não no sacrifício de Jesus. Colson pregou para Dahmer que Jesus o aceitou. Usou como texto básico, esta palavra é digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Dahmer creu em Cristo. No dia da sua condenação na cadeira elétrica, ele deu a seguinte declaração para o capelão: eu devo ser morto pelo que eu fiz. Mas eu fui salvo pelo que Cristo fez. Eu mereço a punição da justiça dos homens. Mas eu recebi a justiça da graça como dom de Deus. Esse evangelho é louco. % dos evangélicos americanos não concordaram com a salvação de Dahmer. Achavam que ele devia ir para o inferno. Esta foi a pesquisa apresentada por uma revista americana. Certa manhã, muito tempo depois de ter me tornado cristão, acordei e percebi que eu estava evitando a Deus. Depois de muito tempo de ter me tornado cristão, eu estava evitando a Deus. Eu estivera me esforçando tanto, por tanto tempo, para ser o tipo de pessoa que achava que Deus queria que eu fosse, mas falhara
vez após vez, em ser essa pessoa. Tinha certeza de que Deus se envergonhava de mim, de minhas fraquezas, de minha covardia e de meu orgulho. Sabia que eu me envergonhava de mim mesmo. Quase não suportava olhar no espelho. O reflexo que via era muito defeituoso, era imperfeito. Estava aquém das minhas expectativas e certamente das expectativas de Deus. Eu achava que merecia ser julgado e assim furtava-me a qualquer momento a sós com Deus em oração. Ocupava-me com a esperança de vencer o sentimento de fracasso por meio das boas obras. Muita gente na igreja fica muito ocupada, mas não tem 5 minutos para ficar com Deus, porque na sua ocupação ela se sente melhor do que ser aceita incondicionalmente pela graça de Deus. Nesse dia, porém, resolvi enfrentar a Deus novamente. Ajoelhei-me e confessei todos os meus pecados, todas as minhas fraquezas, todos os meus defeitos, implorando que Deus levasse embora minhas falhas. Disse a Deus que seria melhor agora, que eu estava arrependido por ter falhado tantas vezes e que eu me esforçaria mais e mais para ser melhor. É claro que eu já fizera isso antes, algumas vezes. Mesmo que dessa vez fosse uma confissão completa, de coração, ainda sentia-me alienado de Deus. Encontrei-me diante de Deus repetindo frases feitas. Estou tão arrependido, meu Deus, perdoa-me, por favor. Vou me esforçar mais, vou me dedicar mais, vou me consagrar mais. Me perdoa, Senhor. De repente, o Espírito Santo agiu de uma maneira muito diferente no meu íntimo. Fiquei quieto. Jim, fique quieto. Feche os seus olhos. Fechei meus olhos e foi como se eu enxergasse um campo verdejante, assim como esse, belo, com um vento soprando, capim alto. Foi como se Jesus estivesse ali, encarnado, mas longe, e começasse a andar em minha direção. Enquanto ele se aproximava, eu começava novamente a implorar: perdoe-me, Senhor, por favor, perdoe-me. Sinto-me culpado. Sei que eu posso melhorar. Jesus não disse nenhuma palavra. Simplesmente continuou a andar em minha direção, olhando direto nos meus olhos. E quando ele chegou bem perto, levantou-me do chão e abraçou-me. E nos 5 minutos seguintes, nenhuma palavra foi dita. Recebi um abraço de Deus. Um terno sentimento de calor, de amor, de aceitação penetrou meu coração, antes solitário e inquieto. Deus me aceitou em Cristo. O que eu fiz
para Deus me aceitar? O que nós fazemos para Deus nos aceitar? Nós temos uma religião de mérito que cobra de nós comportamento, conduta, que nós sejamos mais adequados. Martinho Lutero foi um jovem, como todo jovem, muito inquieto. Um dia ele estava viajando pela Floresta Negra na Alemanha com o seu amigo. Ele tinha feito um curso de direito e um raio caiu do céu e matou o amigo dele. E ele fez um voto a Santana, que ele iria se dedicar a Deus. Foi para o mosteiro agostiniano. E lá no mosteiro, ele entrou num grande conflito. E naquele momento em que ele estava num grande conflito, Johannes Staupitz, o seu mentor espiritual, disse para ele o seguinte: Martinho, pare de olhar para o seu pecado. Olhe apenas para Jesus. Quando Lutero voltou os olhos para Cristo, começou a reforma espiritual de sua vida. Os efeitos dessa mudança foram além de tudo que poderia ter imaginado. A pergunta que eu faço para você agora é a seguinte: para onde você está olhando? Para o seu umbigo? Ou para o amor incondicional de Deus por você? Quem foi que disse que Deus espera alguma coisa de você? Quem foi que disse que Deus espera arrependimento de sua parte? Quem foi que disse que Deus só perdoa quando você se arrepende? Ou nunca lhe disseram que foi o perdão dele e o amor dele e a bondade dele que te levou ao arrependimento? E que foi porque ele te buscou que você está buscando? E foi porque ele te aceitou que você o quer? Ou nunca te contaram isto? Porque eu vim aprender isso muito tempo depois. Eu conhecia a religião que dizia que eu tinha que me desempenhar para ser aceito. Que eu tinha que melhorar para que Deus pudesse me aprovar. Até que um dia alguém ousou dizer-me que Deus me amou incondicionalmente. Que Ele me aceitou em Cristo. E que foi por causa de sua aceitação que eu não tive opção mais. Desde o princípio, eu o chamei pelo seu nome. Antes que você nascesse e antes que houvesse universo, eu já lhe chamava de Glênio. Você é meu, somente meu, e eu sou seu, porque eu me dou a você. Você é meu amado, sobre quem repousa o meu favor, a minha graça. Eu o moldei das profundezas da terra e o entreteci no ventre da tua mãe, ou da sua mãe. Esculpi-o nas palmas das minhas mãos.
e escondi-o no recôndito dos meus braços, em um abraço eterno e inseparável. Você já pensou que eu sou honrado pelo dom da fé e pela aceitação que lhe proporcionei, eu aceitando a você? Que me honra o fato de você ter me escolhido livremente, em virtude de eu haver escolhido primeiramente você para ser Senhor e amigo? Que me honra que com todas as tuas rugas e suas imperfeições, você continue a olhar para o meu amor. Jamais esperei que você fosse além do que você é. Eu amo você. Eu amo você, Glênio. Eu amo você, Juliana. Eu amo você, Márcia. Eu amo você. E jamais ninguém mudará o meu amor por você. Eu temo, queridos, temo muito que nós sejamos roubados pelas raposinhas no vinhedo do Senhor. Frequentemente, a religião, ela vem com os seus tentáculos como um polvo para sufocar. Se nós não soubermos enxotar as aves de rapina que tentam comer o holocausto, nós vamos ser iludidos pela linguagem. Deixa eu falar mais claro. Preto é preto e branco é branco, os dois estavam aqui bem claros, o preto e o branco. Mas o que confunde mesmo é o branco e o quase branco. É aquele que fala em nome de Jesus. É aquele que faz milagres em nome de Jesus. É aquele que expulsa demônios em nome de Jesus. É aquele que faz maravilhas e prega em nome de Jesus e que Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe o que é iníquo? É dizer que você vale pelo que você faz. Que você é aceito pela sua conduta, pela sua moral, pelas suas boas obras. Isto é iniquidade. Isso é considerar vã o sacrifício de Cristo. Nós fomos aceitos, sim, pelo amor incondicional de Deus. Eu hoje estou com o ouvido cada dia mais atento com relação à minha própria pregação. Porque de quando em quando a minha religião sai pelos buracos e eu estou colocando peso nas costas daquele que Jesus tirou. Porque ele disse: o meu fardo é suave, minha canga é leve. Como eu estou incitado, e hoje eu pedi alguma ajuda para ir ao hospital universitário. Porque esta semana, porque o assunto é público hoje, de modo vulgar, um homem resolveu enfiar em sua traseira uma piramboia, um peixe. Por causa deste assunto da zoofilia, que é tão comum.
principalmente entre os nascidos no interior. Sexo com animais. E esta piramboia que foi colocada havia anos, rompeu a alça intestinal e veio parar em cima. Enquanto ele era operado, aqueles que gostam de tripudiar no fracasso dos outros, fotografaram e jogaram na internet e no jornal. E este homem, por causa da vergonha, se cobre com lençol para que ninguém veja. Mas ele, se não for a graça de Deus, é um candidato a suicídio. E eu estou aqui quase tremendo, e não posso dizer que não estou tremendo. Sabe por quê? O principal responsável por isso é a religião. A religião da vergonha, da culpa, do medo, que faz com que as pessoas sofram, porque elas nunca encontraram um colo de aceitação. Não podem vir para a luz, têm que viver ao lado sombrio das trevas, escondidos na sua vergonha, porque não enxergam um Deus de amor incondicional, enxergam um Deus de troca de favores. Toma lá, dá cá. Se você fizer assim, eu te perdoo. Se você não fizer, você vai para o inferno. Queridos, eu só vejo um pecado que leva alguém para o inferno. É não crer que Jesus levou todos os seus pecados. É não crer que Jesus é suficientemente a libertação do pecado. Eu vejo um Deus que aceita. E eu não queria deixar passar isto sem ler duas pequenas poesias. Uma da boca do inferno. Aquele padre Gregório de Matos, que era considerado mau pela igreja da época, porque ele contradizia o sistema da religião do seu tempo. Dos livros que Deus me permitiu ser amanuense, porque eu não sou escritor, este, sem dúvida, é o meu preferido. Por quê? A morte do grão de trigo. Porque é o que tem dado mais resultados. Aquele judeu que o leu por alguém que lhe deu, entrou no meu gabinete em lágrimas, dizendo onde estava isso escondido que eu nunca tinha enxergado. Que a morte daquele cordeiro era a minha morte. Eu sou um homem da noite, eu sou um homem das trevas, eu sou um homem da balada, Glênio. Ele me aceitou. Eu queria fazer um projeto, se Deus assim permitir, para dar a morte do grão de trigo a todos os habitantes de Londrina. Se em cada casa entrasse esse livro, eu posso dizer que eu sou apenas amanuense.
é catando as pepitas de ouro por aqueles que já vieram antes de nós e colocando dentro da palavra de Deus a verdade mais sublime daquele Calvário louco, mas profundamente cheio de amor. E Gregório de Matos diz o seguinte: a voz correndo o voo, braços sagrados. Nesta cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estais abertos, e para não castigar-me estais cravados. A vós, divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas cobertos, pois para perdoar-me estais despertos, e por não condenar-me estais fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me, a vós, sangue vertido para ungir-me, a vós, cabeça baixa, para chamar-me. A vós, lado patente, quero unir-me. A vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Por isso ele era condenado pela igreja do seu tempo. Porque ele cria não apenas que Cristo morreu por ele, mas que ele havia morrido com Cristo. Meu amigo, querido Pastor Délio Pereira da Cruz, mineiro, morando no Goiás, ouvindo a palavra, poeta. Poeta tem emoção. E ele me passou esta poesia depois de uma pregação. Quando te vejo, ó Cristo, sobre a cruz pregado, semi-despido, todo vergastado, não é a ti que vejo, é a mim, somente a mim, ali cravado. Quando te vejo, ó Cristo, sobre a cruz pregado, pela turba multa enxovalhado, não é a ti que te vejo, é a mim, e só a mim ali cravado. Quando te vejo, ó Cristo, sobre a cruz pregado, com coroa de espinhos enfeitado, não é a ti que vejo, é a mim, e tão somente a mim ali cravado. Quando te vejo, ó Cristo, sobre a cruz pregado, assim ferido, flanco lancetado, não é a ti que vejo, é a mim, e tão somente a mim ali cravado. Quando te vejo, ó Cristo, sobre a cruz pregado, pelos soldados, pela soldadesca insana criticado, não é a ti que vejo, é a mim, e tão somente a mim ali cravado. Quando te vejo, ó Cristo, sobre a cruz pregado, sendo pelo próprio Pai desamparado, não é a ti que vejo, é a mim, e tão somente a mim ali cravado. Quando te vejo, ó Cristo, sobre a cruz pregado, vejo tu em mim, intensamente aqui vivendo, e eu em ti, para todo sempre, ali crucificado. Esse cara entendeu que ele foi aceito pela loucura de Deus, não pelo seu desempenho. Nem você, nem eu podemos pontuar nessa escola. Você se sente aceito? Você se crê aceito pela suficiência de Cristo? Então eu quero dizer aqui, para terminar,
Não se justifique, nem acuse. Não se justifique porque você foi justificado. Não acuse, porque aquele que ainda está praticando os atos que você considera indignos, também já foi aceito pelo Cristo na cruz pregado. E quem sabe você é apenas a boca de Deus que vai anunciar a esta pessoa que Jesus a aceitou. Esse evangelho, eu fico realmente embasbacado. Eu não tenho mais nada a dizer, senão que vocês não comprem gato por lebre. Sejam críticos. Sejam críticos. A minha Bíblia diz que quando uma pessoa se levanta para pregar, os outros que estão ouvindo avaliem. Queridos, nem a fé que temos é nossa. Nós nascemos neste mundo incrédulos. Nascemos pecadores. Tudo que passa no nosso crivo é aquilo que a mente sabe explicar. Aqui nesse auditório há um homem simples, mas um homem da Bíblia. E ele hoje me botou numa sinuca de 3 cantos. Ele chegou para mim e disse: o que foi que o povo de Israel não comeu nem bebeu durante 40 anos no deserto? Fiquei parado, fui para frente na Bíblia, fui para trás. Podia dizer que tinham sido os pepinos do Egito, que eles tinham saudade. Porque uma coisa que nós temos saudade é de pepino. Porque quando nós não comemos pepino, nós criamos pepino para os outros. Eu podia ter dito que eram as cebolas. Pensei nas cebolas. Mas depois eu disse, não vai ser bobo em falar nesse assunto, porque não é bem isso que ele está... Eu sei que ele está me pegando. E ele disse... Deuteronômio 29, 5 e 6. Diz que eles não comeram pão, nem beberam vinho durante 40 anos. Eu digo, é verdade. Fui para o texto. O povo de Israel, quando Jesus veio, e Jesus deu pão para eles, eles correram atrás de Jesus para comer mais pão. Aí Jesus disse uma coisa para aquele povo: vocês estão me seguindo? Não porque vocês viram os sinais, mas porque eu dei pão para vocês lá no deserto e vocês comeram e se fartaram. Mas o verdadeiro pão que desceu do céu não foi Moisés quem deu. O verdadeiro pão do céu foi meu Pai que te deu. E aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. Você sabe o que aconteceu naquele instante? A turma toda fugiu.
até os 70. Todos eles foram embora. Ficaram só os 12. E Jesus olhou para eles e disse assim: vocês também não querem ir embora? Olha aí. E Pedro levantou-se e disse: para quem? Para quem nós vamos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Cristianismo é comer carne e sangue. É comer pão e beber vinho. Pão e vinho é a tipologia de Jesus. Ele é do sacerdócio de Melquisedeque. E o sacerdócio de Melquisedeque é marcado pela refeição de pão e vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo, que é a sua morte e a sua ressurreição. Eu diria, queridos, isso não é teologia, isso é vida. Isso é vida. Palavra final. Vocês também não querem ir embora? Tem muitos cardápios por aí, inclusive de piramboia. Comam. Mas a fome de significado só será morta pela aceitação incondicional de Cristo Jesus. Ele te aceitou. E ele nunca vai te rejeitar. Se você for o melhor, não vai aumentar em nada o amor dele por você. E se você for o pior, não vai diminuir em nada o amor dele por você. Porque ele te ama com amor eterno e imutável. E o amor dele é que vai mudar o seu coração. Aqui, bem ali, uma irmã virou-se para mim e disse, deixa eu ver se ela está aqui. Tá, irmã Rosa. Se Jesus voltasse agora, o que seria desse povo todo aqui? Eu digo, todo aquele que nele crê estaria indo com ele. Porque a minha Bíblia diz claramente, veio para o que era seus, não receberam, mas a todos deu-lhes o poder, a saber, os quais nem da vontade do varão, mas de Deus. Foi você que quis Deus? Não. Foi Deus que quis você. Você pode desfazer o que Deus faz? É a sua conduta que impede de você ir para o céu? Ou é a sua fé que se liga com Cristo, porque a sua fé foi dada por Cristo? A fé que você tem em Cristo foi dada por Cristo mesmo. Para aqueles que são mais lentos para compreender, e tem uns que são lentos para compreender. Deixa eu dizer aqui, essa palavra final aí. Minha filha, 7 anos de idade, mais ou menos isto, queria me dar um presente para o Dia dos Pais. E ela chegou para mim e disse, pai, eu quero lhe dar um presente no Dia dos Pais, mas eu não tenho dinheiro. Eu peguei a carteira, abri a carteira, entreguei para ela assim, mas ela não tinha dinheiro, mas sabia escolher a nota maior.
Então ela tirou a maior nota na época e foi com a mãe em algum lugar e me deu uma camisa, um presente. Na verdade, ela não me deu. Eu me dei. Mas ela me deu. Porque a única coisa que ela tinha era a vontade de dar, mas não tinha como dar. Então, de alguma maneira, eu não sei como, parece que a palavra humildade, que é a única coisa que Deus não resiste, que diz que ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A humildade é dizer, não tenho nada para te dar senão os meus pecados. E ele resolve dizer assim, então eu te dou a minha fé, para que com a minha fé você creia que eu já levei os seus pecados. Então, Deus se presenteia, por favor. Deus pensava nele quando me salvou. Porque ele estava me salvando por seu amor incondicional. E você também foi assim. De modo que celebre. Foi muito bom estar aqui essa tarde. Foi muito bom estar aqui esse dia. Conviver em brincadeiras. Porque a verdadeira santidade não é sisuda. Eu já saí dali, que agora eu não estou falando mais do púlpito. É ex-cátedra. Lá era a palavra papal. Aqui é a palavra do papo. É o finalzinho. Eu gosto de conviver com gente. Gente que cheira a gente. Que tem falhas, que tropeçam, que caem como eu. Pessoas que não são perfeitas, mas que foram aceitos pelo perfeito, que nos ama loucamente. Esse convívio ali, tomando café, comendo, eu só comi espetinho, por causa da dieta. Os outros todos dei para os outros. Para que os outros comessem os cachorro-quente, os pastéis. Fiz uma proposta ao Dr. Junor, e ele está de estudar, para todos aqueles que estão com um pouco de sobrepeso, entrarem num projeto de esvaziamento da carroceria, para poder ter um pouco de mais leve. O Dr. Junor disse que ele já perdeu, no jogo que ele fez agora, essa semana, ele disse que aguentou o tempo todo do jogo, porque ele perdeu 3 sacos de arroz de 5 quilos. Imagina você jogar o tempo todo, durante 1 hora, com 3 sacos de arroz amarrados no seu corpo. Pegue 3 sacos de arroz. Eu já perdi 2 sacos de arroz. Perdi não. Joguei fora 2 sacos de arroz. Então, eu quero dizer para vocês que gente que tem defeitos é amada por Deus. Que os perfeitos não fazem parte do reino de Deus. Como assim? Jesus disse, eu não vim buscar justos, mas pecadores. Eu vim buscar falidos e fracassados. E deixa comigo que eu sou poderoso para salvar. Por isso, o texto que foi lido aqui de cabeça foi: esta palavra é digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Parece que estão colocando aí mais alguns instrumentos para cantar. Olha, meu filho, não vai cair assim não. E nós estamos contentes de estar nesse tempo, de poder brincar, de poder nos amar, de poder tocar, de poder nos beijar, de poder estar juntos e também de poder falhar. Né? Porque ninguém é perfeito e nossas falhas não vão diminuir o amor de Deus.
A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.